Este programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, muito bom dia, estamos de volta aqui na Melodia, claro. Hoje, quinta-feira, 3 de abril, você que se liga em nossa emissora, obrigado por estar com a gente, obrigado pelo carinho. É a Melodia, estamos juntos há quase 17 anos, temos uma história. Pois é, ao vivo também, além da frequência 87,9, estamos no Facebook e no Instagram, @Melodia Conquista. É assim que você nos encontra para curtir, compartilhar, assistir e comentar a nossa transmissão. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Amanhã desta quinta-feira estou recebendo o pastor Orlando Filho. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. De antemão, parabéns pelo seu dia, feliz aniversário. Deus te abençoe aí. Mais velho hoje. Hoje é o seu dia, né? Vamos comemorar depois daqui, né? O horário é bem propício, né? Comemorar no meio-dia, mas obrigado pela oportunidade. Um abraço também ao pastor Cavalcante, pastor Ventura, ouvintes da Melodia nessa quinta-feira. Pastor Manuel Cavalcante também está conosco, Igreja Batista Boa Vista. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Orlando, pastor Ventura. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E também o meu abraço aí ao nosso companheiro Gilaelson por mais um ano de vida. Que Deus o abençoe ricamente. Verdade. Obrigado, pastor. Também o pastor Alberto Ventura, Comunidade Batista Belém. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Orlando, pastor Manuel Cavalcante. Uma alegria, viu? Imensa, inenarrável, como dizia meu irmão, para ter a oportunidade, esse privilégio de participar desse dia aqui contigo. Que Deus grandemente, abundantemente te abençoe. Amém. Vamos então iniciar o debate orando, vamos falar com Deus, agradecer ao nosso Deus e também pedir a Ele por este momento que nos conduza. Vou pedir ao pastor Manuel Cavalcante que apresente esse debate ao Senhor. Pai eterno, te louvamos com os nossos corações agradecidos por mais um dia que Tu nos concedes, conforme nos diz a Tua palavra, as Tuas misericórdias se renovaram, Senhor, no nosso viver. Agradecemos pela esperança que Tu nos dás, na certeza, Senhor, de que Tu estás conosco, de que nos aguarda uma vida eterna junto a Ti. Colocamos nas Tuas mãos este debate, que tudo que nós venhamos a discutir aqui e conversar sobre o tema seja visando a edificação daquelas pessoas que estão nos acompanhando. Colocamos as Tuas mãos nas nossas vidas e nos dá a devida sabedoria, pois é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Vamos então ao caso comum, aspas. Por que é tão difícil esperar em Deus? Quanto mais ouço pregadores dizerem que é preciso confiar e descansar na providência divina, mais vejo as pessoas desesperadas e cometendo atos precipitados. Fecha aspas. Como não tomar a frente de Deus e cometer erros ainda maiores? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Bom, por vezes nós estamos enfrentando, pastor Orlando, essa dificuldade que temos de esperar. Às vezes a gente ora e não espera a resposta, quer agir. Às vezes por pressão, às vezes por ansiedade, às vezes mesmo por querer ter o controle de tudo. E aí a gente acaba tomando de fato à frente de Deus, não
não esperando o seu agir, a sua resposta, a sua direção, e aí nós nos precipitamos por muitas vezes. Agora a questão é, na teoria é uma coisa, você fala assim, é melhor esperar a vontade de Deus, é melhor orar e esperar a resposta de Deus para determinada atitude, enfim. Embora as Escrituras já está nos dando diversos direcionamentos, mas muitas vezes a gente se embaraça com as coisas dessa vida. Mas, como eu dizendo, na teoria é uma coisa, mas na hora da ação, aí a questão é como controlar a ansiedade, o impulso, essas coisas, pastor Alan. Verdade, pastor Gilael, o senhor colocou aí um tema muito atual, né? E pertinente para os nossos dias. Eu acredito que não tem um tempo que nós temos tido um número tão grande de pessoas com esse sentimento de ansiedade aflorando em todos os momentos de suas vidas. Sobretudo as crianças também, vale a pena destacar isso. Crianças e adolescentes com esse sentimento de ansiedade. E aí a gente fala, como colocar em prática aquilo que a gente ouve, que a gente lê, que a gente estuda, que a gente vive, né? Não é a teologia, o seminário teológico que vai nos fazer sermos mais confiantes em Deus e sermos mais crentes, né? Mas eu acredito que nesse tema propício de hoje que o Senhor está nos proporcionando, nos remete mais uma vez termos um posicionamento diante daquilo que o Senhor quer que nós estejamos vivendo, né? Eu preciso me posicionar, mesmo quando estou sendo confrontado com influências contrárias àquelas que o Senhor quer que a gente seja influenciado, sobretudo a da própria palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Eu preciso me posicionar, né? Cultivar minha fé, orar mais, de uma forma intencional. É como a saúde nossa física, né? A minha avó já dizia que saco vazio não fica de pé, né? Que a gente precisa se alimentar, precisa comer, né? Precisa ter uma boa alimentação para ter uma saúde física. E não é só ter uma boa alimentação, é ter um bom condicionamento físico, é praticar um exercício físico, é ter uma forma intencional de cuidar da saúde, né? Porque senão a gente vai chegar a um tempo que não teremos mais condição de cuidar da saúde física. Assim também são as nossas emoções, é a nossa vida espiritual. Eu preciso ter essa intencionalidade de provocar, de esmurrar, como diz a palavra de Deus, né? O nosso próprio corpo ali, a nossa própria carne, falando, não, eu me posiciono sobre aquilo que a palavra diz, né? Eu acredito que amanhã vai ser melhor. Hoje está difícil, é um tempo difícil, é uma adversidade, enfim, tem tentado tomar conta do meu ser esses sentimentos contrários, essas informações, esse bombardeamento de tanta destruição, de tanta tragédia, de tanta desgraça que tem trago essa ansiedade talvez de uma forma mais aflorada a todos nós. Mas eu preciso confiar na palavra de Deus. A palavra do Senhor não mente, né? Ainda ontem eu estava estudando e vendo um pouquinho a história de John Wesley, né? Lá na Inglaterra. E diz o relato desse documentário que a mãe dele, Susan Wesley, que foi a responsável por influenciar toda a família nos caminhos do Senhor, era de uma vida muito simples, né? Ela teve mais de 14 filhos. E somente o John e o Charles Wesley, que foi o compositor de muitas canções que nós temos hoje aí na congregação cristã do mundo, foram os que propagaram a palavra do Senhor. Mas ele veio de uma família que passava por muitas dificuldades financeiras. Inclusive, o seu pai não tinha condição de manter a família, que chegou um tempo de depenhorar dos bens deles, passarem assim por uma privação muito grande. Mas ela nunca deixou de orar e de ler a Bíblia todos os dias junto com a família. E aquilo ali foi que impulsionou os seus filhos a ter o reflexo do exemplo da mãe na sua criação e no seu desenvolvimento cristão. Imagino que naquela época ela tinha ansiedade também, aquela mãe, ela tinha um coração, né, de pensar em desistir, mas ela acreditava na palavra de Deus, ela vivia, ela orava, ela reunia a família com pouca comida na mesa e começava a orar e aplicar a palavra em meio àquela escassez, em meio àquele momento ali de
de pouco alimento na sua mesa, né? De serem colocados para fora de casa, enfim, passar por privações que talvez hoje a gente não vê os grandes homens de Deus, os grandes avivalistas, que assim dizem, né? Da nossa época passarem, pelo contrário. A gente vê muita ostentação, né? A gente vê, são pessoas que realmente têm uma certa vida de condição boa. Mas mesmo assim, diz a história que a Susan Wesley prevalecia com a verdade, que é a palavra de Deus. Então, dessa forma, eu acredito que a gente precisa ser intencional. Ser intencional com aquilo que a gente acredita. A palavra de Deus não mente e ponto final, não tem vírgula, não tem meia condição. Ela é a mesma ontem, hoje, eternamente, e ponto final, não existe relatividade nem relativização da palavra de Deus. É acreditarmos e saber que o nosso Deus não perde o controle de nada. Sobre as suas mãos está o controle de nossas vidas, o controle do propósito dele para a nossa vida e para a nossa família. E sempre, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, a vontade do Senhor é sempre boa, é sempre perfeita, é sempre agradável, e Ele tem sempre o melhor para nós, né? Sempre o melhor para nós. O Senhor não quer mal, nenhum mal para os seus filhos, e assim nós devemos acreditar e vivenciar essa palavra. 11 horas e 21 minutos. Pastor Manuel, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Até algum tempo atrás era comum você ouvir ansiedade, estou ansioso e tal, mas de um tempo para cá, a gente começou a ouvir sobre crise de ansiedade, né, que foi um termo relativamente novo, né, e que causa assim, bastante transtorno para a vida das pessoas. O que está acontecendo, pastor Manuel? As pessoas estão ficando ansiosas, né? O problema é esse. À medida que a gente avança nesses nossos tempos aí modernos, né? Há uma mudança de estilo de vida, mentalidade, de visão de mundo, que acaba atropelando, né, certas convicções que nós tínhamos e que a Bíblia recomenda, né? E uma delas, e esse conjunto aí de fatores acaba produzindo a ansiedade, né? Dizem que fala-se, né, que a ansiedade é o mal do século, né? Os problemas provocados pela ansiedade, que ela gera questões físicas, né? Essas crises de ansiedade são reflexos no nosso corpo. A gente já vive uma vida ansiosa. A crise de ansiedade é como se fosse um pico que provoca determinadas reações físicas do nosso organismo e que precisa ser tratado, né? Então, a questão é que a gente está, quando entra num ciclo de ansiedade, a gente está fazendo o contrário do que a Bíblia recomenda. Uma palavra dessa mesmo, como a de Pedro, né, já seria o suficiente para nós analisarmos o nosso estilo de vida, a nossa maneira de nos conduzirmos na vida e chegarmos à conclusão, está equivocado, nós não estamos seguindo aquilo que a palavra nos recomenda, né? A recomendação é nós descansarmos em Deus, né? Nós esperarmos confiantemente nele, na certeza de que Ele está cuidando de nós, de que Ele providencia tudo. O problema é que a gente quer tudo, e é uma característica do nosso tempo, o imediatismo, né? Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser na hora, né? Tudo é muito veloz e não bate com o ritmo da vida e da própria natureza. Tudo tem o seu tempo, tudo acontece dentro do seu tempo e a gente quer acelerar as coisas, né? Um frango que antes levava 90 dias para engorda e abate, hoje a gente está querendo que em 20 dias o coitado já seja abatido e esteja na nossa mesa, né? Então, as consequências vêm. Quando a gente quer incorporar essa velocidade no nosso viver, vai dar errado. Alguma coisa vai ficar fora do lugar e vem justamente a ansiedade. A gente acha que não vai acontecer, quando na verdade tudo tem o seu tempo próprio. E próprio Deus tem o seu tempo. Ele não vai acelerar as coisas só porque a gente está querendo,
no nosso imediatismo, né? Então, isso gera ansiedade, que é um problema, infelizmente, generalizado. Agora, pastor, eu me lembrei agora de um sermão que eu dei um tempo atrás sobre a ausência de reflexão na sociedade, né? Onde eu falava que nós perdemos a capacidade de refletir. A gente não quer mais pensar, não quer mais avaliar. A gente quer a resposta. Porque aceleraram os processos e nós fomos juntos, né? A verdade Isso. é essa. Nós pegamos a carona. Então, assim, você manda uma mensagem agora para a pessoa aqui no WhatsApp, se a pessoa demorar 10 segundos, você já fica agoniado. O WhatsApp providenciou um meio, né? Acelerar a mensagem de voz. Agora, como é que você... 2 vezes, a pessoa vai Isso aí traz ansiedade também. Como é que você acelera um áudio de 30 segundos? Pois é. Para ouvir sim. Não é? Pois Se é. você não tem capacidade de refletir por 30 segundos, a coisa tá séria, né? Até você vê até na questão mesmo, por exemplo, de leitura. A gente está sendo acostumado a ler mensagem curta. Aí vem aquele que o Elon Musk comprou, O X? Não, é que virou o X, não é? Ah, o Twitter. O Twitter, É, que eram é. mensagem bem curtas que você, né? É. Dava um limite ali de palavras, Fim da não é? escrita. Então, o que é que a gente está sendo acostumado? A ler textos minúsculos. Quando alguém manda uma mensagem muito longa, o que é que você faz? Me manda um áudio, que fica mais fácil, né? Então, as pessoas estão sendo estimuladas a perder essa capacidade de leitura. Quem é que hoje um jovem, por exemplo, pega um jovem aí, um adolescente, dê um livro para ele ler de 300 páginas, Sim. vai ser uma agonia, Não, porque ele pouco- está sendo acostumado a ler mensagens Eu ouvi, curtas. sabe o que hoje, uma pessoa falando? Gente, cuide da sua saúde, porque o médico que vai cuidar de você amanhã está estudando pelo chat GPT. Pois é, pense aí. Agora, assim, eu Inteligência essa artificial. semana, tem poucas semanas atrás, eu escrevi uma crônica de 4 parágrafos. O cara mandou dizer para mim, encurta aí, porque Pois é. tá longo. Então eu vou ter que diminuir para 2. É brincadeira. É o né? fim da escrita. Vamos lá, pastor. Concluiu, pastor Manuel? Sim. Pastor Ventura, por que é tão difícil para o ser humano esperar? Eu acho que desde os primórdios, né? A gente não está acostumado a esperar. E a Bíblia ela vem cheia de recomendações sobre isso, né? Eu vejo, só corroborando aqui com a fala do pastor Manuel, a questão dessa essa pressa, essa ansiedade que estamos vivendo hoje e por que isso é difícil, né? Esperar as coisas de Deus. A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? O agradável, boa e perfeito. Em algumas traduções muda o local da palavra. Eu acho que é muito mais, pastor Gila e demais pastores, pelo momento que a gente está vivendo. Eu tenho observado uma coisa, não sei se todos têm visto dessa mesma forma, deste mesmo ângulo, que a gente está vendo uma sociedade que disputa, uma sociedade que luta pela concorrência, e isso tem trazido sérias consequências em relação à ansiedade. Hoje a gente vive numa sociedade do ter. Às vezes o vizinho tem 2, você quer ter 2 também, ou 3. Quando a gente senta numa mesa de bate-papo, alguém diz, eu comprei um terreno, estou fazendo não sei o quê. Não se fala mais sobre aquelas conversas saudáveis que a gente ouvia lá atrás. Então hoje é muito mais isso. Então isso, e aí aquele que não tem, ele quer lutar para ter, e é impossível às vezes de ter, e ele cai na ansiedade. Pronto. E a gente vê isso desde o período de criança, né? As crianças hoje, elas estão muito... Esse dia eu levei o meu mais novo, ele estava sentindo uma dor no peito, e eu me preocupo porque eu já fiz uma cirurgia do coração. Então eu falei, mas ele, o pai tá dando umas pontadas aqui, pai. Aí eu peguei ele, levei no São Vicente, chegou lá, o médico detectou que era ansiedade e gases também, né? E aí resolveu. E eu falei, aí eu tentei entender qual era a ansiedade dele. Até agora eu não detectei qual motivo, no outro dia tava beleza. Então a gente vive nisso aí, é difícil, por quê? Pela condição que nós vivemos nesse sistema que é desleal, chega a ser desleal, né? Eu estava vendo aqui que o próprio Jesus já dizia isso não é uma coisa de hoje, né? Ele lá atrás, Jesus, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a ansiedade ali já tinha. Isso. Alguns vêm dizendo, hoje só mudaram algumas letras, né? O transtorno de ansiedade,
que você falou, como é que você falou aí? Crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Isso aí já tem há séculos. Hoje está mais assim, porque mais exposto, porque as pessoas estão alvoroçadas, estão esquecendo de ler os salmos, né? Quando diz, ó, deleita-te também no Senhor. Ele espera com paciência. Davi diz, ó, esperei com paciência no Senhor. Então, assim, a gente precisa mais conhecer isso. E o inimigo de nossas almas, o diabo, a ideia do diabo é tirar de nós a esperança. Né? E até fazem ditados populares, como tem por aí: a esperança é a última que morre. Só que você que está ouvindo do outro lado e é crente no Senhor Jesus, deixa eu te falar uma coisa: a nossa esperança é a que está descrita em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o nosso Deus e Senhor de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu uma esperança. Qual é a esperança? É Cristo. A nossa esperança nunca morre. Nós é que vamos morrer e vamos ressuscitar nessa esperança que é Cristo. Então, o diabo ele tenta fazer isso, tirar de nós a esperança. A gente parece que a gente não tem tempo, a gente é só corre de conquistar, e esquecemos do que Cristo e a própria Escritura, toda a palavra de Deus tem nos dito para a gente esperar no Senhor. A gente fica ansioso, eu quero logo. É como o senhor falou aí, eu lembrei, a geração fast food. Eu oro ao Deus agora, tudo porque rápido. Infelizmente tem sido ensinado assim, que você tem que determinar. Isso. Você tem que colocar o Deus barata, o Deus aranha contra a parede e dizer, eu quero. E aí é o que tem acontecido. Você vê, nas coisas corriqueiras do nosso dia a dia, a gente percebe. Por exemplo, você vai num restaurante e pede um prato lá no menu, pede ali e tal, pronto. Cardápio, quero isso daqui. Imagine fazer arroz, fazer a carne, fazer isso, fazer aquilo. Todos os ingredientes ali. Você quer que o seu almoço chegue, ou sua janta, em uns 10 minutos, 15 minutos. Que tipo de comida é essa? Que em 10 minutos o camarada consegue preparar, não é, um almoço com salada e aquela coisa toda. E esse miojo. Não é, pronto, aí a gente fica nessa, né? Ansioso. Quando demora uns 30 minutos, a gente vou-me embora, cancela o pedido aí que eu não aguento não. Que é isso? E isso ele vai trabalhando sutilmente, né? Como o senhor falou, no WhatsApp, nesses pedidos que a gente quer logo. E aí esse sistema ele vai sufocando, que a gente nem percebe que a gente está no meio dele, praticando essa ansiedade. A gente é educado, infelizmente, na nossa sociedade a ter essa visão. Tudo tem que ser rápido. Se demora um pouquinho a mais, a gente já fica agoniado, impaciente, começa a xingar, porque tudo é muito rápido. Desse jeito. Muito bem, nós vamos ao intervalo, são 11 horas e 32 minutos. Rapidinho a gente volta, daqui a pouco, dando sequência ao nosso debate. Estamos apresentando Debate Melodia. Você sabia que a maior parte do nosso planeta é coberta por água? Então, água está sobrando, certo? Errado. Só 1% de toda a água do mundo pode ser usada para consumo. Portanto, precisamos economizar. Colabore hoje, fazendo suas atividades sem desperdiçar água, para ela não faltar amanhã. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Semana especial Cortina e Cia. De 2 a 10 de abril você vai comprar peças de fabricação da Cortina e Cia com até 50% de desconto. Tem lençol solteiro por R$19,90, casal por R$29,90, capa para travesseiros R$5,50, cortinas a partir de R$49,90. E não para por aí. Todas as cortinas da nossa marca com até 50% de desconto. Chegou a hora de deixar sua casa ainda mais bonita com a Cortina e Cia. A nossa loja física fica na Praça da Bandeira 10 Centro, Vitória da Conquista. Mas você também pode comprar pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia VDC, ou pelo WhatsApp 77 30 25 07 33. 77 30 25 07 33. A entrega aqui na cidade é grátis. Cortina e Cia. Aqui o seu dinheiro vale muito mais.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. O indicado do Brasil para o Oscar 2025. Tá todo mundo lá fora falando da gente. Dá essa carta! Tá mentindo pra gente! Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva. Fernanda Torres. Você tá bem, mãe? Tô, filho. Tô bem. Celton Mello. Fernanda Montenegro. Um filme dirigido por Walter Salles. Ainda Estou Aqui. Hoje, exclusivamente nos cinemas. Garanta seu ingresso. Verifique a classificação indicativa. Acessibilidade disponível. No Brasil Atacarejo, a Páscoa é recheada de ofertas, sempre com variedade para você fazer muita economia. Filé de peito de frango congelado, quilo 17,80. Óleo de soja 900 ml, 6,98. Arroz parbolizado tipo urbano, 1 quilo, 4,98. Válidas até 6 de abril. Nesta Páscoa, celebre, reúna e garanta o melhor para você e sua família no Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. Voltamos a apresentar Debate Melodia. É isso aí, 11h36 na Melodia. Nós estamos discutindo este tema, como não tomar a frente de Deus e cometer erros ainda maiores, né? E nós temos colocado aqui a orientação bíblica, né, em relação à ansiedade, porque muitas vezes o que atrapalha é a nossa ansiedade. Mas o fato é, pastor Orlando, que a vontade humana também é um grande obstáculo à vontade de Deus, né? Talvez seja o maior obstáculo. Com certeza. A nossa natureza, né? A nossa carne, que a gente chama, que é inclinado para o mal, para o erro, para o pecado, para desviar da vontade de Deus, é o que nos impulsiona sempre a não cumprirmos aquilo que o Senhor quer, né? Por isso que a Bíblia fala para a gente mortificar, né, a nossa carne todos os dias. A gente precisa estar diariamente nos convertendo, literalmente, nas emoções, nos pensamentos, no nosso proceder, porque é um processo que a gente está aqui de moldar, né, o nosso caráter, de nos santificar, e a gente precisa estar identificando. Talvez um ponto de partida importante para termos esse avanço na ansiedade é identificar a causa, né? Qual é a motivação maior que tem me levado, né? Qual é a chave que, quando vira, me leva a essa ansiedade? É um trauma do passado? É algo mal resolvido, né? Algo que eu preciso me curar diante do Senhor, né? É uma falta de comunhão com Deus, de mais confiança realmente na sua palavra, né? É o ambiente que eu estou convivendo, o trabalho, que talvez tem tido pessoas assim também e acaba refletindo, porque isso também é um fato, viu, pastores? O ambiente que nós convivemos diz muito de quem nós somos. Diz um especialista em convivência humana que você é o produto das 5 principais pessoas que você convive, né? Então você extrai aquilo ali, seja seu pai, sua mãe, sua esposa, seu irmão, enfim, né? Pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, no ambiente eclesiástico, você acaba reproduzindo, como nós temos, né, até algumas denominações aí no Brasil que até a voz é reproduzida do líder, né? A voz é reproduzida, né? Você acaba reproduzindo, né? Assim também as nossas emoções. Tem pessoas que por ouvir tanto uma pessoa que é problemática, acaba, eu acho que eu tenho isso também, e começa a ter aquela ansiedade, começa a acreditar naquela pessoa que já é um produto de algum desequilíbrio emocional, né? É como o perdão, que quando a gente não libera, quem fica preso somos nós, né?
A gente precisa liberar o perdão. E essa prisão nos leva a aprisionarmos outras pessoas também. Aí tem um pastor aqui da cidade que eu admiro muito, que ele escreveu um livro sobre perdão. É um livro bem profundo, né? Ele fala muito sobre perdão. E ele diz nesse livro que o perdão é como você está carregando aquela pessoa que você não liberou nas suas costas. E para onde você vai, aquela pessoa vai contigo. Você vai no banheiro, ela vai. Você vai dirigir, ela está contigo. Você está de férias lá na praia, a pessoa está aqui nas costas. E o pior é porque essa pessoa começa a entrar em um estado de putrefação, que a biologia diz, né? Ou seja, ela começa a morrer, é o defunto. E aquele estado atrai alguns bichos que começam a corroer aquela pessoa e corrói você também. Então, de uma forma não literal, figurada, claro, mas espiritualmente falando, é assim que acontece, quando você não libera o perdão. E isso, para a ansiedade, para as emoções, há um reflexo muito grande, porque há um aprisionamento de algo. A ansiedade é uma prisão de algo que você não libertou através da palavra de Deus. Isso traz muita ansiedade. Através, claro, de outras questões também psicológicas, né, que a gente não pode isentar disso, que é uma realidade também nos nossos dias. Muito bem. 11 horas e 40 minutos. O que fazer para não tomarmos a frente de Deus é o tema que estamos discutindo na manhã desta quinta-feira. Bom, pastor Manuel, ainda sobre a vontade humana, a gente percebe que, na verdade, nós estamos, de alguma forma, o tempo todo querendo e sendo tentado a fazer a nossa própria vontade, né? A vontade de Deus, na verdade, é um processo, querer realizar a vontade de Deus, na verdade, é um processo de conversão que está acontecendo em nós, mas o fato é que lá dentro do ser, a vontade humana quer imperar, né, pastor? Isso. Há sempre o desejo, né, de que a nossa vontade seja, que ela prevaleça, né? Quando a perspectiva bíblica é justamente o inverso, que a vontade de Deus prevaleça, né? A própria oração modelo nós vamos encontrar isso, né? Um pedido para que a vontade de Deus seja feita, né, aqui na nossa terra como é feita no céu, né? Então nós somos estimulados na Bíblia a aprender isso. A nossa vontade tem que ficar de lado. Mas eu acho que também há um problema nessa questão da vontade de Deus, pastor Gilaelson, é quando nós sabemos qual é a vontade de Deus e queremos acelerar o processo, né? Aí também dá problema. Você vê o que aconteceu com Sara, né? Deus havia feito a promessa, dito, olha, Abraão vai ter um filho, você vai engravidar. Ela não soube esperar, quis acelerar o processo, deu problema, não é? A coisa se repete na vida do filho de Isaac, não é? Na família ali também vai acontecer o mesmo problema. Havia uma perspectiva de que o mais novo, através do mais novo, era que Deus iria continuar com a promessa feita a Abraão. Aí Isaac queria o mais velho, a mãe queria o mais novo, deu uma confusão terrível para aquela família. O que eu vejo naquilo dali é a ação da misericórdia divina. Embora tenham errado, embora tenham pecado, embora não tenham tido a paciência necessária para que Deus fizesse ao seu modo e ao seu tempo, Deus foi tão misericordioso com aqueles patriarcas que mesmo na bagunça que eles resolveram fazer, Deus consertou as coisas, né? Tem gente que acha que foi a coisa mais correta Rebeca ter feito aquilo contra o seu marido, né? O marido querendo dar a bênção ao primogênito, ela armou com Jacó para enganar o pai, enganar o irmão, o outro filho. Tem gente que acha que aquilo dali foi Deus agindo. Não, aquilo ali foi coisa humana. Deus foi tão misericordioso que daquela bagunça toda ele conseguiu consertar as coisas e os seus planos continuaram sendo conduzidos. Veja o preço que aquela família pagou para tentar acelerar a vontade de Deus. Muito bem. 11h44 na Melodia. Como não tomar a frente de Deus aí nas decisões e tal. Mas assim, pastor Ventura, muita gente diz que até ora pela vontade de Deus, mas diz que Deus não responde. Como é que é isso aí?
Não, já que Deus não respondeu, então vou ter que Vou tomar a fazer, né? decisão. Vou fazer. Tem que tomar a decisão. É por isso que a gente tem visto o que temos visto. Muita coisa não fluindo da forma correta, porque não era a vontade de Deus. Para aquela hora, para aquele momento, e as pessoas estão acelerando, né? É como você pegar crianças e colocar para fazer papel de adultos, pulando etapas, né? E aí a gente tem visto também o que temos visto. É uma brincadeira, uma bagunça. Mas a gente tem que aprender a esperar e entender que às vezes a gente vai querer fazer. O pastor Manuel estava falando aqui, não sei se cabe, mas eu vou falar, Jesus, quando estava ali, ele sabia qual era a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Mas naquele momento que ele estava ali no Getsemane, o que foi que Jesus falou? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia. Aí alguém fala, não, será que Jesus sabia todo o plano perfeito de Deus? Sabia, exatamente. Ele sabia. Mas essa condição humana, que ele era 100% Deus e 100% humano, há divergência, há quem concorde, né? E tá aí as linhas teológicas pra gente aceitar ou não. Ele sabia, mas na carne ali dele, que a Bíblia diz que ele estava angustiado. Ele queria que aquilo não fosse daquela forma. Será que não? Então, assim, nós, na condição humana, eu creio que a gente, às vezes, mete os pés pelas mãos, né? Como esperar a vontade de Deus? A gente, mais uma vez eu digo, a gente está vivendo num sistema e um sistema que tem frustrado, eu bato nessa tecla sempre, porque o sistema está dizendo, Deus vai falar, um dia desse já tem um tempo, o cidadão chegou e a gente estava numa igreja e o cidadão olhou e falou assim, você aí, quinta-feira, Deus vai fazer algo na sua vida que você quinta-feira. Aí criou o quê? Naquele momento, começou a criar uma crise de ansiedade pelaquela espera da quinta-feira. E quando chegou na quinta-feira não aconteceu. E aí, pastor, e aí? Eu falei, minha irmã, não é tudo que a gente tem que absorver, não. A vontade de Deus, ela não disse que é boa, perfeita e agradável. Vai acontecer. Não se apegue à fala de muitos que tem aí. Vá para a Bíblia nos orienta tudo. Anteontem a gente estava na escola bíblica, mudamos para as terça-feira lá, e a gente estava falando sobre Paulo escrevendo Paulo, a gente não sabe de certo quem é, aos Hebreus. Ele diz assim, o Deus que antigamente falava por meio dos profetas, eu estou estudando aquilo para mim acabar com uma série de falácias que tem por aí nos meus vídeos, que vai ser lançado agora do meio do ano em diante, ou depois que eu aposentar, porque aí eu vou poder falar mais. Então, aquele que falou antigamente por meio dos profetas, hoje se revela a nós pelo seu Filho. E a gente está vendo uma balbúrdia aí, e o povo passa por esses textos desapercebido. Então a gente precisa aprender, e isso eu falo porque eu preciso também. Nós precisamos, né? Aprender a esperar, a não pular etapas e esperar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito bem. 11 horas mais 48 minutos. Bom, aqui no ouvinte comum diz o seguinte: quanto mais ouço pregadores dizerem que é preciso confiar e descansar na providência divina, mais eu vejo as pessoas desesperadas e cometendo atos precipitados. O pastor Orlando, eu fico imaginando que hoje há uma peregrinação de pessoas com esses sintomas na igreja, ou para as igrejas, né? A peregrinação para as igrejas. E muitas vezes essas pessoas caem em mãos erradas, né, na igreja. Eu nunca pensei que pudesse dizer isso, mas hoje a gente já pode dizer assim, cuidado à igreja que você vai. Né? Infelizmente. Infelizmente a gente tem que dar essa recomendação, né? Agora sim, tem muitas pessoas que querem a palavra de fato do malandro. É que Deus vai te dar 100 vezes mais, é que Deus vai resolver a tua questão, é hoje, é na quinta-feira, como diz aqui o pastor
Ventura. Coincidentemente, quinta-feira é hoje, né? Mas aí, pastor Orlando, eu fico imaginando pessoas com esses sintomas aqui de confusão, de ansiedade, elas chegam numa igreja errada, é complicado, né? Difícil, né, pastor Gileus? O líder pode levar ela para onde ele quer. Sim, né? Com certeza, com certeza. Inclusive colocar mais peso ainda sobre o coração dela, mais ansiedade, mais angústia, mais confusão, né? Mas isso é algo que, nesse tempo que a gente vive, é quase que impossível da gente combater no sentido de impedir. Porque existe uma miscigenação, antes a gente falava isso da raça, né? Hoje a gente pode falar da palavra, da mistura de denominações, de palavras, de teologia, né? De princípios teológicos muito grande no Brasil. Talvez nós somos o país com a maior diversidade de linhas teológicas na religião cristã protestante do mundo. Não tem um país como o Brasil com tanta diversidade de linhas teológicas como nós temos, né? E isso, há quem diga, como o pastor Gelaus colocou, que cada um se adequa ao digamos assim, um membro, né? A teologia que lhe convém, né? Então tem igreja para todo tipo de pessoa. Só que a ideia não é essa. A ideia é a gente ir para onde tem a palavra e nos adequarmos à palavra e não a igreja se adequar a nós, né? Que é o que nós temos visto de uma forma constante, né? Na nossa nação. Mas cabe a nós que conhecemos a palavra, né? Procurarmos o máximo aquelas pessoas que chegam até nós, reproduzirmos a verdade que nos foi ensinada, para que, como um beija-flor, fazermos a nossa parte, orarmos ao Senhor e que menos pessoas caiam na mão de reprodutores da palavra que têm levado um peso, que têm destruído, que têm trago angústia. Foi discutido muito isso nesses últimos dias e a gente até falou aqui na quinta-feira sobre o abuso religioso também, que nós temos tido de uma forma muito, muito enfática, né? No Brasil, onde o domínio, né? A manipulação, a ditadura religiosa tem imperado sobre muitos corações e isso tem trago ansiedade, sim. Inclusive eu conheço líderes evangélicos que adoeceram por conta disso, por causa do domínio daquele seu superior no que diz respeito ao ministério dele na igreja, e pessoas adoeceram emocionalmente, se esvaíram ao ponto de falecer literalmente, né? Então é algo que no Brasil é um fato e que acontece sempre. Ok, 11h52, pastor Manuel. Agora eu queria fechar aqui com uma questão a ser analisada. Eu queria saber se o evangelho é assim mesmo, essa questão circunstancial. Eu queria questionar, porque assim, o evangelho ele não te dá um manual para você saber se comportar em toda e qualquer situação como um cristão, como um filho de Deus. Ele já não te ensina isso, porque o que a gente vê são pessoas buscando a Deus de forma circunstancial, se perdendo. Por exemplo, perdi o emprego, e agora? Como é que eu faço? Não sei como fazer, não sei como agir. Adoeci, e agora? As pessoas entram em confusão. Mesmo sendo cristãos, tive uma perca, e agora eu não sei o que fazer. Quer dizer, as escrituras não te ensinam a se comportar ou a ter fé em qualquer circunstância, ou a cada circunstância diferente você tem que ficar procurando a Deus o que fazer. Como é que é isso, pastor Manuel? Acho que é uma falha nossa, não é? O Evangelho, de fato, nos ensina. Jesus nos deixou todo um legado, no sentido de que como é o estilo de vida, como deve ser a conduta para aqueles que fazem parte do seu reino, né? Você tem o Sermão da Montanha, que é um tratado ético ali em relação àqueles que são pertencentes ao reino de Deus, né? Então, o ensino está ali. A Bíblia nos mostra como é que um servo de Deus age ou deve agir. O problema somos nós, as nossas fraquezas. Acho que quando uma situação dessa que você menciona acontece e a gente age de maneira equivocada, não dentro do que se espera
né, de um servo de Deus, de um filho de Deus, é um sinal para nós mesmos, tem algo errado na nossa vida, nós estamos equivocados, então está faltando alguma coisa, não aprendemos alguma coisa. Então Deus usa essas situações para nos mostrar onde nós temos pecado, onde nós temos errado, onde nós temos negligenciado. Porque o natural é isso, à medida que eu vou caminhando com Deus, eu vou aprendendo quem Ele é, eu vou aprendendo a me comportar como um servo, um discípulo dEle, as coisas acontecem naturalmente. Né? Eu vi esses dias um videozinho, não sei se alguns dos colegas viram na internet, de uma senhora que está com o filhinho no avião e o avião está prestes a decolar. Aí o menino pergunta: mãe, o que é que vai fazer agora? Não, filhinho, a gente vai voar. Aí ele: a gente vai ver Papai do Céu, né? Tá amarrado em nome de Jesus. Como é que um cristão fala um negócio desse? Não é? Amarrou a salvação. Pois é, moço. Na expectativa de ver Deus, amarrou a salvação. De estar na presença de Deus, ela diz: não, está amarrado, está repreendido. É linguagem de evangélico, é um vício religioso, né? Um vício de linguagem. Eu imaginei que a mulher fosse evangélica, pelos termos usados ali. E como é que um crente diz um negócio desse, rapaz? Que medo da morte é esse de repreender, de amarrar no nome de Jesus uma perspectiva de morte? Porque assim, pastor, por exemplo, vamos partir do princípio da vontade de Deus. A vontade de Deus já está explícita na Bíblia. Sim. Né? E eu, como cristão, sei que diante da circunstância, como eu devo me comportar segundo a vontade de Deus. Mesmo que a minha natureza relute contra, que é o normal que aconteça. Né? Mas assim, por exemplo, tive uma perca. Eu sei qual é a vontade de Deus para me comportar diante disso. Porque as Escrituras me deu embasamento para isso. Eu vou xingar a Deus? Eu vou ficar magoado com Deus? Não, porque eu sei que essa não é a vontade de Deus. Eu vou ficar triste, vou chorar. Mas o fato é que eu preciso glorificar a Deus também, né, pela vontade dele que aconteceu ali. Fiquei doente. Qual vai ser o meu comportamento? Vou orar, vou viver aquele momento. Mas o fato é que eu sei. Pois essa consciência cristã que muitas vezes está faltando nas pessoas. Isso. As pessoas, quando acontece a adversidade, elas ficam perdidas. Essa é a questão. Exato. Basta a gente comparar, pastor Gilael, a seguinte situação. Uma mesma experiência vivida por uma criança e por um adulto. Os comportamentos serão diferentes, as reações serão diferentes. Aí você desconsidera a criança, não, porque ela é imatura. E o adulto vai agir de outra forma. Quando isso acontece na nossa vida cristã, é sinal de imaturidade. Se a gente tivesse a maturidade necessária, a gente agiria conforme a nossa, vamos dizer, entre aspas, né, idade espiritual, maturidade espiritual. Então, volto a afirmar, é como se Deus estivesse nos mostrando: está vendo aqui que você ainda não está dentro daquilo que eu espero? Quando eu ajo de maneira diferente daquilo que se espera de um servo de Deus. Um minuto, pastor Ventura, tem mais alguma coisa a acrescentar? Só um adendo aqui. Às vezes nós passamos em situações que parece que está tudo acabado, parece que, né? E aí a gente fica querendo antecipar as coisas, e a gente não para ouvir a voz de Deus. Tá me lembrando de um texto aqui, de Ezequiel, capítulo 1. Começa dizendo assim: no 5º dia do 4º mês do ano 30, eles estavam em cativeiro, porque eles não estavam ouvindo a voz de Deus. Desobediência. Aí a Bíblia diz que o céu se abriu na beira do rio Quebar, e Ezequiel teve visão de Deus. Onde eles estavam? Qual era a circunstância que eles estavam? Né? Outro texto, né, falando sobre José. Se José se desesperasse quando foi preso, quando estava lá, né, os propósitos de Deus não ia se cumprir. Então, às vezes, a gente vai estar numa situação, não se desespere não, você que está do outro lado, busca o Senhor, porque Ele tem resposta para nós. Agora, tem que ter a sensibilidade ela vem a partir do momento que você busca Ele, tendo essa convicção de que Ele é a esperança viva, né? Ele vai te mostrar. Por tudo que o crente passa, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Então, espero no Senhor, que eu tenho certeza que Deus tem coisas grandiosas para nossas vidas. Quero agradecer aqui os nossos debatedores,
Obrigado ao pastor Manuel Cavalcante, também obrigado ao pastor Orlando Filho pela colaboração. Obrigado a você, ouvinte da Melodia, pela audiência, pelo carinho à nossa emissora. Nosso amigo Léo Pereira está chegando aí com o Rádio Chofer. E o Debate Melodia fica assim, amanhã, sexta-feira, 4 de abril, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.